Foi uma ideia que surgiu em 2011, depois daquele período de 2008, 2009, os custos subindo, as pessoas pulando de emprego por qualquer R$ 100 a mais, e todo mundo, ou seja, uma dinâmica, as pessoas, o Brasil praticamente em pleno emprego. E nesse contexto a gente, claro, um setor intenso em serviços, nossa folha acabou aumentando de preço, porque tinha que reter pessoas, porque tinha que trazer pessoas de fora. E em 3 anos houve uma mudança muito grande estrutural nos custos da hotelaria. E logo depois, lembrando um momento também, 2007 a 2008, quando surgiu o iPhone, era a época dos smartphones, das plataformas. E a provocação que me veio é como é que eu faço um hotel de luxo, que é nosso DNA por trás, intermediado por meio de tecnologia e com menos intenso em pessoas, né? E daí começamos a ter essa ideia, começamos a conceber, na época o nome não era Verso, era um nome conceitual, e a gente começou a evoluir, e assim, uma consequência, como eu falando de confiança, né? Que meu pai deixou tocar, a gente começou a discutir um primeiro prédio para implementar essa ideia, e ele deixava acontecer. Ele nunca falava, vai lá e faz, ai que legal, vamos lá. Ele sempre tinha uma postura do tipo, bom, se você quer fazer, então ele deixava a sua responsabilidade. E aquela coisa, se no final dava certo, era a tua obrigação, e se no final desse errado, ele falava, eu te falei que você não Que não ia dar certo. Então, assim, e acho que isso faz parte, eu não olho isso pela perspectiva negativa, eu acho isso pela perspectiva uma perspectiva de aprendizado, né? Eu acho que eu não carrego essas dores como, eu acho que tudo isso que você passa, eu acredito que nossos pais fizeram o melhor que eles puderam fazer, né? E dentro desse contexto eu sempre olho para o lado positivo do aprendizado e não do lado acho que essas dores que a gente tem, as dificuldades que a gente tem que faz a gente ser mais forte. Eu acho que estamos aqui hoje nessa história, conversando nessa mesa justamente por toda a experiência que a gente teve, né? Mas então foi isso, o Verso foi concebido, a gente começou a negociar um primeiro prédio, a gente não conseguiu formatar a compra do prédio, que era um prédio ali perto da Vila Olímpia. E daí a ideia parou e foi quando a gente começou a evoluir a história do Rio, e como a gente fechou o Rio de Janeiro, eu acabei deixando a ideia adormecida, focamos no Rio de Janeiro. Mas em 2019 eu falei, poxa, as tecnologias estão prontas para dar vida àquela ideia que eu tive lá atrás. E comecei a estruturar, claro que a gente pesquisou o mercado, cria uma marca, cria uma identidade, mas só que a ideia era um pouco diferente 10 anos atrás. E aí começamos com a história do Verso, né? Eu acho que a provocação foi justamente que é para um público mais jovem, para um público antenado, não só mais jovem, mas pessoas antenadas, pessoas que têm o digital no seu dia a dia. Eu questionava muitas lógicas da hotelaria. Então aí a gente faz e está acostumado a fazer. Agora, se não precisasse fazer essas coisas, a experiência seria muito melhor. E dentro desse contexto, com a provocação de um público mais dinâmico, né, que quer que hoje não se pega um público mais jovem, muito dos millennials. O Verso, a gente estima que 75% dos nossos clientes estejam abaixo dos 50 anos, né? E dentro desse contexto, que são pessoas que puderam, com essa geração, os millennials, principalmente os older millennials, que é quem nasceu de 80, 90, que já estão no momento positivo de independência financeira, que querem viajar, querem qualidade, que foi a primeira geração que pôde de fato escolher o que fazer, que não precisou ser médico, engenheiro, advogado. E nesse contexto, e querem viajar mais, mas pô, quero qualidade, mas não estou disposto, prefiro viajar mais dias, né? E eles estima-se que vão viajar pelo menos 35 dias por ano, essa geração a partir de 2025, e vão representar 50% dos viajantes mundiais. E dentro desse contexto, eles querem viajar mais, mas poxa, eu quero ficar com um lugar de qualidade, mas não estou disposto a pagar tanto. Eu fazer menos viagem num lugar muito bom, prefiro ficar um pouquinho abaixo e viajar mais dias. Então existe uma sensibilidade a preço, um pouco a experiência. E aí a gente trouxe o Verso, que é a evolução da marca digital do Emiliano, com essa sensação, com nossa premissa de serviço, de detalhe por trás do produto de qualidade, de personalização, porém ele é todo interfaceado como hoje acontecem em diferentes setores digitais, né? A gente pegou muita inspiração, então inspiração modelos de locação de carro, inspiração modelos de banco digital, inspirações que vêm da aviação e todo um contexto de personalização no quarto, mas interfaceado por meio de uma automação muito grande. Então, versus principais pilares deles, até para não fugir assim do assunto, ele é um contexto onde muito dessas pesquisas que a gente fez, desses milênios, as pessoas antenadas, eles acham os Airbnbs, né, muito imprevisíveis, né? Então todo mundo teve experiências boas, experiências ruins, é barato, mas poxa, mas muitas vezes você passa um perrengue lá e não tem o que fazer.
Os hotéis de rede grande, eles não têm diferenciais, eles são meio chatos, são meio iguais, meio até eles falam, pô, é tudo branco, é tudo, não tem um contexto emocional forte nessas marcas. E os hotéis de luxo, que tem um contexto forte de serviço, de conexão, de produto, eles acham muito caros. E o Verso é justamente a união desses dois extremos, a experiência de uma experiência autônoma, como um modelo de plataforma de locação, porém com um acolhimento, com a qualidade de um quarto de um hotel de luxo como o Emiliano. Então o quarto do Verso é um quarto como o do Emiliano, mesma cama, mesma roupa de cama, num contexto super bacana de design, porém com uma experiência mais do it by yourself, interfaceada por meio de tecnologia. Então ele é uma lógica diferente, então esse é um dos principais pilares nossos. O segundo pilar que a gente quebra aquela questão do horário de entrada e de saída, da hotelaria convencional. Meio-dia às 14. Das 14 ao meio-dia, ou das 15 ao meio-dia, hoje está convencionado dessa forma. Mas só que você tem o horário de entrada e por meio da tecnologia, o horário de entrada, o horário de saída, sua hospedagem fica vinculado a esse aspecto, né? Então dentro desse contexto... Se eu chegar 8 horas da noite... Você compra em função da hora. E claro que todo mundo quer entrar mais cedo, quer sair mais tarde, é mais caro de quem quer entrar mais tarde, sai mais cedo. As pessoas que são mais sensíveis ao preço vão optar em comprar esses horários. E uma pessoa de negócio, no momento da compra, essa hora vai ser uma hora cheia, vamos dizer assim, e vai custar mais caro. Porém, 5 dias antes da sua estada, ele abre a possibilidade de compra de horas adicionais. Então, a pessoa mais sensível a preço, ela tá falando, pô, vou pagar barato, vou entrar às 7 da noite, vou sair às 9 da manhã, por exemplo, e vai custar significativamente mais baixo que alguém quiser entrar em outros horários mais cedo. Porém, 5 dias antes abre a possibilidade de comprar horas adicionais. E nesse contexto existe aquela coisa, quero sair mais tarde do hotel, você não precisa ir lá e pedir um favor para o recepcionista que faz uma cara de que não tem quarto e fala, não tem quarto, te vem numa diária a mais. No contexto do Verso, você tem uma relação transparente, né? E essa hora pode custar muito barato, tendo disponibilidade, ou sendo os últimos quartos, vai ser o market price que vai acontecer no momento. É uma relação muito transparente, eu quero entrar mais cedo, eu quero sair mais tarde, você compra 1, 3, 5 horas e ter essa composição. E o último ponto, para fechar essa questão do Verso, entre outros elementos, a sua identidade é toda digital, todo o acesso seu é por controle facial, então não tem check-in, não tem check-out, mas principalmente no contexto de quarto, da porta para dentro, quando você entra no quarto, a gente conhece o nosso DNA Emiliano, assim, no seu perfil, tem um quiz muito rápido para conhecer você, mas quando você entra no quarto, esse quarto está configurado nos contextos de temperatura, de luz, de itens de personalização vinculado ao seu perfil. Então cada hospedagem é única. E quando você começa a usar o quarto, imagina que você gosta de luz indireta, você gosta de um quarto mais frio, você gosta de ver televisão com audiovisual, com frequência. Então você vai entrar, vai ter uma iluminação que te agrada, que a gente entende que te agrada, uma temperatura, e eventualmente a televisão vai ligar com alguma coisa que te agrada. Mas nesse contexto, se você começa a usar esse quarto, e do que a gente sugeriu, que a gente acredita que vai funcionar para o seu comportamento, que vai te agradar, você começa a interferir, começa a ter uma discrepância com o que eu sugeri, com o que você usou. Esse quarto vai aprendendo por meio de machine learning o seu comportamento e ele vai se ajustando à sua forma de ser. E toda a base dele é única, então qualquer verso que você for, você vai estar, essa experiência vai melhorando, porque ele aprendeu de você num hotel, ele se aplica no próximo. E assim por diante a gente entende quando esse quarto funcionar pelo seu comportamento. Esse é o nosso objetivo como uma experiência digital de hospedagem. É muito legal. Eu fiquei muito curioso para conhecer, viu? É Vou muito marcar bacana. aí na próxima vez aí. A gente vai inaugurar o primeiro no final de 24, né? Então tem 5 em desenvolvimento, 3 já comercializados, né? E 2 que estão ainda em concepção e mais um monte de negociação. Mas essa experiência começa a estar aí no dezembro de 24, a gente Alameda inaugura o Verso Jardins.